Olá pessoal, tudo bom? Voltamos com o nosso Boca de Urna. No nosso encontro anterior falamos acerca da inelegibilidade e focamos muito na lei da ficha limpa. Percebemos que muitas vezes se deixa para o Estado o papel que pertence ao cidadão, que é o de escolher os melhores para governar a nação. No Boca de Urna de hoje, nós já falaremos do registro de candidaturas. Tá com dúvida em direito eleitoral? Vem comigo. Olá pessoal, tudo bom? Esse é o nosso terceiro encontro, Boca de Urna. E hoje nós vamos falar do registro de candidaturas. Lógico que nós nos preocupamos, à época das eleições, quais são aqueles candidatos registrados. Muitas vezes ocorre, embora isso seja meio que raro no direito brasileiro, mas de se ter duas pessoas buscando disputar o mandato eletivo em determinado partido, algum partido mais famoso, algum partido maior. Mas como é que esse processo ocorre? Como é que se chega àquelas pessoas que terão efetivamente seus nomes na urna eletrônica? Bom, na realidade, isso se dá no que nós chamamos de processo eleitoral. Nós temos que pensar o processo eleitoral da seguinte maneira. Nós sabemos que estamos sujeitos a um princípio chamado princípio da soberania popular. E o princípio da soberania popular significa, basicamente, que todo esse poder estatal não tem um início em seu governante, não tem um início em seu administrador, mas todo este poder emana do povo. E o povo tem duas formas básicas de exercer esse poder. Ou o exerce diretamente, na forma prevista pela legislação, e aí nós temos plebiscitos, referendos, iniciativa popular de leis, a lei que nós vimos, por exemplo, no segundo encontro, que é a lei da ficha limpa, é uma lei que surgiu de iniciativa popular. E nós temos uma forma indireta do povo exercer esse poder, que é através da escolha de representantes. Ora, essa escolha de representantes deve ser lícita, deve ser legítima e para isso bem atua, como nós vimos no nosso primeiro encontro, a Justiça Eleitoral. Mas, para isso há um processo. Esse processo é chamado de processo eleitoral. Na realidade, o processo eleitoral ele se inicia no que nós chamamos convenção partidária. O que é isso? A convenção partidária é um encontro das pessoas indicadas no estatuto de cada partido, então cada partido terá a sua convenção partidária. Convenção partidária é essa que trará inúmeras decisões relevantíssimas para o processo eleitoral. Entre essas revisões, saem duas. Primeiro, quais dos filiados ao partido político concorrerão ao mandato eletivo? Segunda, se aquele partido concorrerá através de candidatura própria, quando ele concorre às eleições sozinho, ou através de coligações. Bom, essa convenção partidária é tão relevante que antes de disputar a convenção, o cidadão é dito como candidato a candidato. Mas somente depois de disputar e ser aprovado na convenção partidária, ele passa a ser chamado de pré-candidato. Por que pré-candidato? Porque candidato mesmo ele só vai ser quando o seu registro acabar sendo deferido pela Justiça Eleitoral. Houve uma mudança na legislação eleitoral ocorrida em dezembro de 2013 que acabou trazendo o período da convenção partidária como sendo entre 12 e 30 de junho do ano das eleições. Antes, esse período era entre 10 e 30 de junho. Só que como existe um princípio chamado princípio da anualidade, onde a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor imediatamente, mas só se aplica às eleições que ocorrerem daí a um ano, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que essa nova mini-reforma eleitoral, a mini-reforma de 2013, não seria aplicada às eleições de 2014. Isso significa que, apesar da nova lei, o período da convenção partidária continua sendo entre 10 e 30 de junho do ano das eleições. Mas não pensem os senhores que aí estão, por favor, que a convenção partidária dura todo esse tempo. Não é.
ela vai ocorrer em um dia designado pelo partido político. Agora, este dia estará dentro desse tempo, entre 10 e 30 de junho. Bom, uma vez aprovado em convenção partidária, o pré-candidato passa a ter o direito de ter o seu registro pleiteado junto à Justiça Eleitoral. Quem pleiteia o registro junto à Justiça Eleitoral é o partido ou a coligação a que está o pré-candidato vinculado. A competência é bem clara. Em se tratando de registro para presidente e vice-presidente, este deverá ser requerido perante o Tribunal Superior Eleitoral. Se for registro para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e vice-governador, o registro já deverá ser feito perante o Tribunal Regional Eleitoral. E nas eleições municipais, o pedido de registro é efetivado junto ao juiz eleitoral. Esse pedido de registro poderá ser feito até às 19 horas do dia 5 de julho do ano das eleições. Até lá, o pedido de registro de candidatura deverá ser realizado perante a Justiça Eleitoral. Agora, apesar de serem os partidos e coligações que normalmente fazem o requerimento do registro, é possível que o próprio cidadão o faça diretamente perante a Justiça Eleitoral. Mas isso vai acontecer apenas quando, tendo sido aprovado na convenção partidária, o cidadão não tenha tido o seu registro pleiteado junto à Justiça Eleitoral pelo partido ou pela coligação. Mas, depois desse registro, que aliás a Lei 9.504 diz que deve ser julgado até 45 dias antes das eleições, é possível que ocorra algum evento que torne necessária a substituição de certo candidato. Todo o Brasil acompanhou o desastre que aconteceu, a queda do avião, levando o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, e de logo todos se perguntaram, será que é possível a substituição? Depois os senhores perceberam que os partidos decidiram fazer a substituição por outra candidata que hoje disputa a presidência da República. Acontece que a substituição é sim possível, mas como? Primeiro, essa substituição ela deve ser pleiteada no prazo de até 10 dias contados do evento que a determinou. É importante observar que hoje nós temos uma norma diferenciada de acordo com a mini-reforma eleitoral de 2013, mas que ainda se aplica à legislação anterior. Então, o que é que se tem hoje? O candidato à eleição majoritária poderá ser substituído até a véspera das eleições, desde que a véspera das eleições esteja dentro do prazo de 10 dias do evento que determinou a sua substituição. A mesma coisa acontece em relação ao candidato às eleições proporcionais, só que a sua substituição só poderá ser feita até 60 dias antes das eleições, mas sempre respeitado o prazo de 10 dias contados do evento que acabou por determinado. Então, o que nós temos aqui hoje na nossa reportagem, para continuar completando o nosso mural, é exatamente uma notícia sobre o registro de candidaturas, a quantidade de registros solicitados perante a Justiça Eleitoral em todo o Brasil, que esse ano passou dos 4.000. E assim, mais uma noticiazinha para ir completando o nosso mural. Meus caros amigos, muito obrigado por essa participação. Lembrando, se gostou, compartilha. Um grande abraço a todos.